Então, se eu entendo o Espírito Santo como sendo uma energia, assim como a eletricidade, eu não vou conseguir me relacionar com ele. Eu vou me aproximar dele para ligar, para acender ou para apagar. Agora, se eu entendo o Espírito Santo como sendo uma pessoa, eu vou me aproximar dele para me relacionar, para cumprimentar, para conversar, para ouvir. Você entende a diferença? Então, aqui está o primeiro ponto que nós precisamos clarificar, deixar muito claro nesse nosso estudo, que é um erro muito comum. E nós vamos à Bíblia para que a Bíblia possa nos explicar, que é o erro de identidade. É o erro de identidade. É por isso que nós temos que reformular a pergunta. Ao invés de perguntar o que é o Espírito Santo, eu preciso perguntar quem é o Espírito Santo. Porque sim, eu estou falando de uma pessoa. Quando Jesus diz para mim e para você, através do Evangelho de João, que ele está indo, né, para a companhia do Pai, mas vai deixar um outro consolador no lugar dele, ele vai deixar outro igual a ele, Deus como ele, com a mesma natureza, porque só outro igual a ele poderia desenvolver essa missão que estava sendo entregue para o Consolador. Então a gente vê aqui o primeiro ponto da identidade do Espírito Santo. Ele tem uma missão, ou seja, ele age, ele consola, porque a palavra de Deus fala para mim e para você, ele vai estar com a gente e vai nos consolar. E aí a gente precisa entender esse significado de consolador, né? Porque nós temos uma compreensão muito moderna, vamos dizer assim, dessa palavra. E o consolador, aos nossos olhos atuais, é quase aquele que abraça e chora com a gente, né? Ah, eu vou consolar a fulana, eu vou lá, vou consolar o Beltrano. Essa ideia que nós temos de consolador é uma ideia muito moderna, é uma ideia de alguém que oferece o ombro e chora junto. Essa não é a única atribuição, característica, missão ou função do Espírito Santo, né? A gente precisa entender de uma maneira mais ampla o que, que significa essa palavra consolador. Então, para a gente poder entender, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais aqui e ir nos termos mais originais quando a Bíblia foi escrita. E eu quero trazer para você um termo grego que é a definição de consolador que está nos originais, que é o termo paracletos. O que, que significa isso, Betina? Esse termo, ele é uma das palavras mais ricas do Novo Testamento. Ele é uma das palavras mais bonitas. Quando Jesus entrega para mim e para você esse termo no livro de João, no Evangelho de João, ele fala sobre o Consolador no capítulo 14, no capítulo 15 e também aqui no capítulo 16. E ele está se referindo a esse Consolador e trazendo essa ideia, porque é a expressão desse termo, esse termo grego, como sendo de natureza jurídica e relacional. Então, esse termo que é apresentado para descrever o Espírito Santo pelo próprio Cristo é um termo que expressa uma natureza jurídica e uma natureza relacional. Você percebe que eu não posso me referir a ele como sendo uma energia quando eu entendo isso? Eu não posso me referir ao Espírito Santo como sendo uma força de Deus quando eu entendo esse texto que Jesus fala para mim e para você no livro de João. Eu vou, mas eu deixo para vocês um outro consolador, de igual poder, de igual valor, outro igual a mim, consolador, que tem uma natureza jurídica e uma natureza relacional. Sabe? É como se Jesus estivesse falando assim para mim e para você, que é aquele que vai estar ao nosso lado. Ele é chamado para estar ao nosso lado. No mundo grego, essa palavra paracletos não se refere a uma questão jurídica, a uma questão religiosa. Ela vai muito além disso. Ela se refere a uma questão jurídica. Olha como é profundo isso. E olha como Jesus foi estratégico ao usar essa palavra para se referir ao Espírito Santo. E eu quero aqui compartilhar com você dessa compreensão a respeito da pessoa que é o Espírito Santo, que é muito mais profunda, que é muito mais ampla do que apenas uma energia.
do que apenas um sopro, do que apenas a imagem de uma pomba ou de uma chama. Eu quero trazer aqui para você o que a palavra de Deus nos apresenta como sendo a essência do Espírito Santo, que é este consolador, que tem natureza jurídica e relacional. Na antiguidade, essa expressão paracletos era usada para um advogado de defesa, ou então ainda para um assistente jurídico. Olha que precioso e que poderoso isso que Cristo nos entrega. Olha como ele sabia lá atrás o que nós iríamos precisar nos dias de hoje. Olha como Jesus foi estratégico. Porque ele está dizendo assim, ó, eu não vou deixar para você alguém que vai apenas te oferecer o ombro para te consolar, mas eu vou deixar para você alguém que vai se levantar num tribunal, numa discussão, para te defender e além disso, vai te mostrar o caminho, vai garantir que você vai enfrentar batalhas e vai vencer, porque esse que eu estou deixando, esse consolador, ele é como se fosse um estrategista divino, que não perde batalhas, que não perde lutas, que sabe te direcionar. Você entende o poder disso?